Olá, bom dia, minha gente. Como vocês estão? Deixa eu botar assim, porque a luz fica aqui em cima, pode atrapalhar vocês. Deixa eu botar assim. Vocês estão bem? Então, minha gente, hoje vamos estudar o capítulo 5, né? Universo, um mistério infinito. Neste capítulo aqui de física, vamos estudar astronomia, né? O estudo do astro, estudo do céu. E aí vocês vão ver dentro da astronomia aí. Deixa eu passar aqui para vocês. Tá vendo? A arte de olhar o céu, os mitos e cosmogonias de onde vivemos. Aqui a gente vai ver todos os mitos referentes ao olhar para o. Como é que a gente chama? Que eu anotei até aqui para mostrar a vocês. Para o firmamento. Para o firmamento, né? Que é o céu. Aqui, nessa outra parte, né? Vou mostrar a cosmogonia, tá vendo? É tudo, são os mitos em torno do cosmo, né? Que é cosmogonia. E aqui, até chegar aqui a essa parte aqui do que tudo é feito, né? Porque antes tudo era baseado em mitos, em lendas. E aí chegou um período em que os pensadores de uma determinada cidade, que vocês vão ver aí a partir dessa página, eles começam a se questionar a origem e a constituição do universo, né? Agora eles fazem tudo isso, começam a ter esse olhar diferente do céu, essa necessidade, essa inquietude, esses questionamentos baseados agora não mais em mitos, né? E sim em fenômenos naturais, né? Eles deixam de lado os deuses, né? E agora eles se atêm a um material, a uma substância de que é feito o universo, entendeu? Então, a gente vai voltar aqui, vai voltar para o início, e contudo, isso é o nosso objetivo desse capítulo, né? E aí, voltando aqui, aí eu estou gripado, um pouco gripado, então tenham paciência comigo, que toda hora eu tô... Mas é assim mesmo, né? A gente vê aí na astronomia, no módulo de vocês, na página 70, né? O estudo da astronomia, né? Que é a arte a área da ciência que se dedica a compreender a origem e a evolução dos objetos e fenômenos do céu, ou fenômenos celestes. E aí a gente se pergunta como é que foi, quando começou a se estudar, a fazer esse estudo do céu e por quê, né? A gente tem aí a primeira resposta que eu dou a vocês, num resumo que eu fiz aí para vocês. O primeiro ponto é a necessidade de um ponto de referência, né? Os povos e civilizações de diferentes culturas, eles precisavam alguns, né, de um ponto de referência para olhando para o céu. Ele precisava sair de um lugar e chegar a outro e retornar para aquele lugar, e eles faziam isso olhando para o céu. Se eu seguir aqui essa orientação aqui, eu chego em determinado lugar, né? E para voltar, eu me guio pelo aquilo ali que está no céu. Outra característica também da astronomia de alguns povos para fazer esse estudo voltado para o céu, é uma característica que já é humana, né? Em dar sentido a tudo. Então procurava por que aquilo está ali, por que hoje o sol está aqui desse lado, por que está no outro, por que aquela estrela está no por que isso? Então essa característica que já é própria, né? Em dar sentido a tudo, é mais uma proposta, é mais uma característica do estudo astronômico. E alguns povos, para fazerem por essa característica em dar sentido a tudo, e também por necessidade de pontos de referência, passaram a criar no firmamento, no céu, um conjunto de imagens, né? Até mesmo para se guiarem, né? De tanto olharem para dar sentido à vida, ou, né? Que outros também, além disso, faziam como ponto de referência, ele começaram, de tanto fazer isso, ele começaram a criar no firmamento, de tanto observar, um conjunto de imagens que a gente conhece hoje como constelações.
Então, outros povos, de tanto que essas constelações passaram a dar nomes a essas constelações, a essas imagens criadas lá, a essas imagens que passaram a guiá-los no decorrer do tempo, né? Na mitologia grega mesmo, tem uma constelação chamada Órion, né? Que é uma constelação que eles viam lá, era um gigante caçador que se movimenta junto com a lebre. A lebre já é uma outra constelação, então eles viam lá no firmamento, eles acompanhavam lá naquela noite, naquele dia, naquela temperatura, naquele ponto de referência, porque não existia ainda a bússola, né? Não existia GPS, não existia nada, então eles se guiavam assim, então vai estar ali Órion. Quem é Órion? É uma constelação, a gente entende como constelação. Eles viam como um gigante, os gregos, hein? Como um gigante caçador que se movimenta junto com a lebre. Falando em gregos, os indígenas também, né, faziam muito bem isso, né? Se guiavam é, olhando o firmamento, olhando o céu, e eles se orientavam até mesmo para caçar. Eles sabiam o dia certo, olhando para o céu, qual era o melhor dia da caça, e para a pesca, para a agricultura, né? Com base, só baseado só olhando para o céu. A civilização Tupi-Guarani, eles tinham o sol como o principal regulador da vida na Terra, com grande significado, inclusive religioso, né? Os chineses foram os que mais contribuíram com a astronomia nessa época antiga, quando não existia ainda bússola, telescópio, ainda nada. Eles contribuíram bastante a ponto do imperador chinês, de um dos imperadores chineses, ser considerado o filho do céu. O filho do céu. Ele era o mediador entre o céu e a terra. Por que tinham isso? Porque eles estudavam tanto o céu que eles possuíam grande precisão de horas, calendários naquela época já, com 365 dias, cometas, planetas e posição correta de 1464 estrelas. Eles tinham a posição correta dessas 1464 estrelas, bem como eles tinham, de tanto observarem a previsão correta de quando ia ocorrer enchentes, eclipses solares e lunares do Sol e da Lua. Eles tinham tudo isso. Já aqui o povo aqui do sul, do hemisfério sul, se guiavam por uma, se guiaram, passaram a se guiar por uma constelação chamada Constelação do Cruzeiro do Sul. Essa constelação só é vista aqui no hemisfério sul. Foi uma das principais referências de orientação espacial celeste. Até hoje a população rural a utiliza, né? E ela tem esse nome porque são as 5 estrelas mais brilhantes desta constelação, é, formam um cruzeiro, formam uma cruz, uma cruz no céu, né? Existem todas as outras estrelas lá dentro da constelação, mas a mais brilhante forma um cruzeiro. Por isso é chamado de Cruzeiro do Sul porque no hemisfério sul. Eu queria lembrar também, minha gente, que mesmo de dia, todas as estrelas estão no céu. A gente só não vê por conta do sol. Ao anoitecer, essas estrelas ressaem. E é quando eles esperam, né, esses povos e civilizações das demais diferentes culturas se guiavam. Beleza? A da gente aqui é a constelação do Cruzeiro do Sul. É a menor dentre as 88 constelações listadas pela. Cadê, minha gente? Uai, eu li aqui. Pela União Astronômica, né? Pelo Instituto de União Astronômica. A Cruzeiro, a constelação do Cruzeiro do Sul é a menor dentre as 88 constelações. É facilmente observada no céu. Eu queria que vocês, a partir de hoje, olhassem para o céu quando estivesse bem estrelado. Aproveitar que estão em casa e olhassem a constelação do Cruzeiro do Sul, e vocês iam perceber lá que formam uma cruz lá, né? Um, dois, três, quatro, cinco, uma cruz certinha, né? A essas estrelas que formam a constelação do Cruzeiro do Sul, as 5 têm nome, né? Uma é chamada de Mimosa,
Rubídia, Magalhães, pálida e intrometida. É só uma curiosidade, ok? Enfim, é isso. É isso, mas a gente tem que entender que com a observação do céu, por diferentes olhares dessas diferentes culturas, povos, civilizações, relógios foram construídos, criados, músicas foram compostas, calendários, bússolas, como eu já havia falado antes. E, e quanto mais se descobria, mais próximo do céu, o homem, os cientistas, as pessoas, as civilizações, os povos queriam estar. Por isso que foi criado o telescópio, né? O telescópio é, a gente coloca o telescópio e consegue, né, aproximar, ficar mais próximo do céu. Por isso que ele foi criado, ou seja, foi mais uma necessidade do homem de estar mais perto do céu e por isso foi criado o telescópio, né? Que a gente vê o céu lá a olho nu, que a gente fala olho nu, a gente vê com os nossos olhos, porque o que era tão distante passa a ser mais próximo. Hoje temos satélites, né? Sondas espaciais, tudo que, né? Que já estão lá no espaço mesmo, né? Não precisa ser projetado. O telescópio é um instrumento constituído de um conjunto de lentes, né? Que permite ampliar um objeto situado a grandes distâncias, né? E por isso foi criado para ver as estrelas. Foi criado em 1608 e não se sabe ao certo quem o inventou. Uns dizem que foi Galileu, outros dizem que foi Ptolomeu, outros dizem que foi Kepler. Vocês viram Kepler aí na parte de ótica, né? E hoje a gente tem aí com um grande avanço aí o telescópio Hubble, que é Hubble, que é um telescópio de reflexão, que é um dos mais famosos aí, e aí é uma curiosidade para a gente ver depois, beleza? E o que eu quero dizer com isso é que com o telescópio, por aproximar tanto, foi possível identificar a existência e até o desaparecimento de planetas. Então, os planetas foram sendo identificados e outros que existiam e deixaram de existir também foram identificados com o uso do telescópio. E como os planetas passaram a existir, a gente fica aí, a gente não, né? Os povos dessa época passam a ter uma ideia de universo, né? Esses planetas todos, então a gente está diante de um universo, o que era só, eles achavam que eram só eles ali, daquela região, agora não, é um universo, são vários planetas, né? E aí tudo agora passa a ter uma nova pergunta: qual é a origem do universo, né? Tudo sempre existiu ou passou a existir após o nascimento da gente, deles, né? Deles lá. Já existia aquele planeta ali ou passou a existir? Então começaram a busca agora por essas perguntas, pela origem do universo. E aí, para buscar essa origem, foram criados alguns modelos, né, para explicar a origem do universo, que é o modelo geocêntrico, que é a Terra no centro do universo, e o modelo heliocêntrico, né, que é o Sol no centro, não é isso? E aí algumas cosmogonias, né, começaram a ter sentido nessa época. Cosmogonia são explicações em busca da origem do cosmos, do universo, né? E aí que não era, cosmogonia não tem nada, né, é uma explicação nada científica, né? Os iorubás, por exemplo, eles diziam que quem criou o universo foi Olorum, né? E deu a missão de criar o mundo a Oxalá. Aí Oxalá falhou e aí, ao corrigir, teve a tarefa de criar os seres humanos, entendeu? Que aí criou-se pessoas vigorosas que recebem o sopro da vida de Olorum. Então, isso é uma cosmogonia, né? É uma cosmogonia, ou seja, é uma explicação para a origem do universo, das coisas, das pessoas. Já os gregos, eles disseram que Caos, né, que é um deus grego, o deus da desordem, que existia desde sempre sozinho, decidiu criar Erebo, deus do dia. O deus do dia criou Nix, que era o deus da noite. Tártaro, deus das trevas. Caia, deus da terra, que criou Urano, deus do céu.
se unem e nascem mais 12 filhos, os titãs. E aí a cada titã desse tem um nome, cada um foi criando algo. Então existem vários deuses, vários criadores de cada parte do mundo. Tem o deus do sol, o deus da lua, né, que é Selênio, o deus do sol, que é Hélio, não é isso? O deus do amanhecer, que é a aurora. E aí começam a dar sentido, origem ao universo, dizendo que foram os deuses, né? Os deuses que foram criando esse universo. E aí vocês vão ver vários modelos de origem do universo baseado nos deuses. E com o passar do tempo lá na cidade de Mileto, existiam alguns pensadores. Nesse período, é um período antes de Sócrates, né? Um período chamado pré-socrático, antes de Sócrates, que passaram a questionar a origem do universo e a constituição dele, sem levar em conta essa mitologia que a gente acabou de citar, né? E sim, agora, sem esses mitos, sem esses deuses, e sim baseado na observação da natureza. Eles davam uma explicação para os fenômenos, dizer que a explicação para os fenômenos naturais não se baseava mais em deuses, mas sim em um material. E falando em material ou uma matéria, a água passou a ser a responsável pela origem do universo. Diz Tales de Mileto. Tales era o filósofo e Mileto era a cidade, chamada, aí ele foi conhecido como Tales de Mileto. De 624 a.C. a 546 a.C., ele disse: tudo é feito de água. E assim eu encerro o, o nossa aula de hoje com essa frase: tudo é feito de água. E aí criou várias revoluções em torno disso, várias pessoas querem, vários questionamentos. E aí, depois dessa aula, eu vou explicar outra, que são as ideias no início da ciência moderna, né? Que retira, fazem uso da água, como em que tudo é feito, mas vem outras explicações que aí Isaac Newton vai deixar lá o legado dele e vai explicar tudo isso, porque a Terra, o Sol, lá do heliocentrismo, beleza? A gente vê na próxima aula.